dia, boa quinta-feira para vocês e hoje tem sim mais uma aula de matemática. E a nossa aula de matemática hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa. Mas pesquisa, será que pesquisa tem a ver com matemática, prof? Tem sim. A pesquisa, quando a gente faz ela, a gente tem várias maneiras de mostrar o que a gente pesquisou. E uma maneira de se mostrar é através de gráficos, tabelas, frações e diversas outras maneiras. E essas tabelas e esses gráficos fazem parte da nossa matemática. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Vocês vão ter que colocar a mão na massa e fazer pesquisas. Vamos ver? Lá na página 37, ele vai falar sobre uma história. Vai uma história aí? Aqui ele vai falar sobre a importância do hábito de ler, o quão isso é importante vocês estarem habituados a ler, porque a leitura ela traz novos conhecimentos, a leitura vocês conhecem outras palavras, novas palavras e vocês estão com a mente sempre em trabalho, sempre conhecendo algo, sempre descobrindo algo. E na história da humanidade, fala sobre um Grã-Vizir que toda vez que ele viajava, ele levava a sua biblioteca junto. E sabe quantos camelos ele precisava para levar essa biblioteca? Olha lá na página 37. Ele usava 400 camelos só para carregar os seus livros. Olha só que interessante. E vocês, têm uma biblioteca desse tamanho? Vocês já leram tantos livros assim? Aqui na página 37, ele vai fazer perguntas para vocês sobre a leitura de vocês e sobre o hábito da leitura. Então, vocês podem responder aqui no livro mesmo, não precisa ir no caderno, são respostas curtas. Depois que vocês responderam, a gente vai ler esse textinho aqui que vai falar sobre uma pesquisa que entrevistou 100 brasileiros e fala sobre o hábito da leitura. Vocês vão ler essa pesquisa e vão responder essas questões da página 38. Ali no lápis da mão, ele vai mostrar para vocês que tem alguns trechos daquela pesquisa que podem ser representados por frações, que o número debaixo da fração é 100. Por que 100? Porque a cada 100 brasileiros, tantos fizeram alguma coisa. 100 brasileiros, tantos fizeram tal coisa. Então, vai ter 3 tipos de colocações que podem ser representados em frações naquela pesquisa. E vocês vão representar essas 3 frações ali na questão 1. Depois, na questão 2, ele vai mostrar algumas coisas que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente precisa fazer. Por exemplo, a gente precisa saber qual vai ser o assunto da pesquisa, a gente precisa decidir quantas pessoas serão entrevistadas, a gente vai ter que decidir quais as perguntas a gente vai fazer. Tudo isso a gente tem que decidir antes da pesquisa. E agora, lendo aquela pesquisa ali, vocês conseguem responder essas perguntas ali? Leiam lá de novo e digam. Se vocês conseguirem responder, respondam aqui embaixo nessas linhas da questão 2. Na questão 3, ele vai falar sobre um estudo feito lá em 2015, que envolve 30 países, sobre a questão da leitura. Vocês também vão ler e vão responder a letra A, B e C. Tranquilo? Aí vai vir a hora de vocês fazerem uma pesquisa. Vocês vão ver como é que é o hábito de leitura da família de vocês. Aqui tá dizendo pra gente junto conversar e decidir quantas pessoas a gente vai entrevistar. Como a gente não vai estar junto para conversar sobre isso, a prof já estipulou 4 pessoas para vocês entrevistar. Por que 4? Porque lá no material de apoio tem 4 fichas de perguntas, 4 fichas para vocês entrevistar as pessoas. Então, são somente 4 pessoas. Vocês vão escolher essas 4 pessoas, coloquem aqui o nome das 4 pessoas que vocês vão entrevistar, vão lá no material de apoio, peguem as fichinhas, olha, são essas fichinhas aqui, a prof vai mostrar pra vocês. São essas fichinhas aqui, tá? E aí vocês vão destacar elas, leiam as perguntas que elas estão dizendo. Se quiserem acrescentar outras perguntas, vocês podem acrescentar atrás da fichinha, não tem problema nenhum, tá? E aí vocês vão entrevistar essas 4 pessoas. Depois que vocês entrevistaram, vem a parte legal. Como que vocês vão apresentar o resultado dessas pesquisas? E na página 40, ele traz modelos de como vocês podem representar. Aqui eles vão dar a ideia para vocês colocarem numa tabela uma divisão por idade,
tá? Vocês vão analisar e vão preencher aquela tabela baseado nos dados da pesquisa de vocês. Depois ele também vai trazer uma outra maneira de registrar, registrando por gráfico. Vocês vão criar um título para o gráfico e vão completar também aquele gráfico. E aí depois, na questão 2 da página 41, vai pedir para vocês registrar uma outra possibilidade dividido por sexo lá no caderno de matemática de vocês. Vocês vão abrir o caderno, colocar a data, colocar o título da tabela de vocês e vão separar por sexo, como feminino e masculino. Quantos do sexo feminino responderam isso? Quantos do sexo masculino responderam isso? Tá? Então, vocês vão criar o de vocês lá no caderno também. São 3 tipos de resposta. A primeira em tabela, por idade, a segunda em gráfico e a terceira no caderno de vocês em tabela também, só que pelo sexo. E a última questão aqui, a questão 4, vocês vão analisar a pesquisa de um aluno do 5º ano também de uma outra escola, que já tá aqui no livro de vocês, e vocês vão responder conforme as questões A e B. Tranquilo? E pra gente finalizar a nossa aula de matemática, vocês vão lá no CA de vocês, na página 41, 42 e 43. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem pra prof, que a prof responde e ajuda vocês.